Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Beleza? Vocês já viram na capa, mas eu já vou contar. Olha o que eu trouxe pra vocês. Rainha Má, gente, da Branca de Neve. Eu espero que vocês gostem, porque eu gostei muito desse livro aqui, gente. E conta a história da Rainha Má. Eu vi isso, não imaginava, e eu falei assim, não acredito, não tô acreditando que tem. E aí eu fui ver e tem, gente. Tem dela, tem da Frozen, a Fera em Mim, que deve ser da Branca de Neve, a Maldição da Malévola, Úrsula, a Bela e a Fera, Ariel e a Pérola da Sabedoria e Malévola. São dois livros da Malévola. Vou tentar comprar todos e trazer aqui pra vocês. Nossa, gente, mas eu amei demais esse livro aqui. Conta a história da nossa querida Rainha Má, madrasta de Branca de Neve. E o que acontece? Primeiro, começamos no casamento dela. Rainha Má gosta... Rainha Má não, né? Rainha. Todo mundo se refere a ela como rainha. Não tem nome a de Takuja. Todo mundo se refere a ela como rainha. Então, começamos com o casamento dela e tal. E ela está lá, relembrando como ela encontrou com o rei naquele poço d'água onde a Branca de Neve encontra com o príncipe. E ela tá lembrando como foram os momentos do rei e dela se encontrando. E que ele sugeriu que ela ia ser a madrasta da Branca de Neve. E ela achou que aquilo tudo era uma brincadeira. Porque o rei falava que ela era a moça mais bela de todo o reino. E ela achava que era brincadeira porque o pai dela era tóxico. O pai dela fez uma cagadinha, mas depois eu conto. Bom, continua. Aí, beleza, ela casa com o rei, eles têm momentos maravilhosos juntos. E o que acontece? O rei, ele é aquele rei que vai pra batalha junto com os soldados. Porque ele acha que se ele for junto, tem mais chances de garantias de dar certo. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. E a cada vez que ele ia nessas guerras, ele não voltava muito normal. Ele voltava meio duro, pensativo, rancoroso, triste. Ele não era mais tão amoroso com a rainha e com a Branca de Neve. E, no meio disso, a rainha, enquanto ela estava no castelo junto com a Branca de Neve, ela recebeu um presente do rei, que é o presente de casamento, que era um espelho. Que é o espelho, aquele espelho onde tem um escravo dela, que é o pai dela. Já tô até falando os spoilers já. E ele disse que como o pai dela morreu, ele deu o espelho pra ela lembrar do pai. Só que ela passou muita coisa com o pai dela, né? Com o pai da rainha. E ela tentou dar fim nesse espelho de todas as formas possíveis. Quebrou ele, jogou no rio, enterrou, botou fogo e o espelho sempre volta, que nem a Annabelle. Bom, beleza. O rei voltava e ele não voltava muito são das ideias. Ele era meio ruim com a Branca de Neve e com a rainha. E ela falava assim, não seja ruim com ela, porque meu pai não é santo. Aí ela explicava a história e o rei falava assim, mil desculpas, eu não vou ser assim. Ele tentava e tal. Só que, além dessa vida ruim, começou a surgir 3 irmãs. As 3 coisas do cão. E numa dessas visitas que elas faziam na corte, elas perguntavam para Branca de Neve: Branca de Neve, querida filha, como é que tá sendo essa madrasta nova aqui? E a Branca de Neve, toda inocente, falou assim: não, ela é legal, ela é uma boa madrasta, ela é como uma segunda mãe para mim. E elas falaram assim: que história triste. Que história normal. Precisamos colocar mais drama nessa história. Eu fiquei pensando enquanto eu tava lendo assim, se elas modificam os contos de fadas, né? Porque depois que essas 3 aparecem e falam esse negócio pra Branca de Neve, tudo começa a desandar na vida da rainha. Primeiro, o rei morre. Antes disso, ela recebe esse presente de novo das 3 irmãs, que é o espelho, todo sujo de terra. E elas falam assim, muito obrigada pela hospitalidade e tal. E ela fica assim, meio assim, tá bom. Aí ela deixou o espelho no canto do quarto e falou assim, Encosto, você vai ficar lá. Aí o Encosto falou assim, tudo bem. Beleza, no meio disso, ela começou a ter uns sonhos meio estranhos.
E ela via vultos passando pelo espelho, um rosto conhecido, até que ele escutou assim: boa noite, minha querida filha. E aí ela descobriu que o escravo que tá no espelho é o pai dela. Mas eu vou te contar porque o pai dela tá no espelho. O cara, ele queria muito uma filha, porque a mulher dele era estéril. E a mulher chorava muito, 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 porque ela queria dar uma filha pro cara. Então sabe o que aconteceu? Bom, ele deu a alma dele para as 3 bruxas. E aí nasceu a rainha. E a rainha é uma cópia da mãe dela. E o cara começou a culpar, porque chamava ela de filha de Satanás. Ele faz pacto com o demônio e depois reclama. O homem é ruim. O homem não sabe o que ele quer da vida dele. E quando ele morreu, a alma dele foi para as 3 bruxas. E elas botaram no espelho. E o espelho foi pra mulher, que já não estava muito sã nas ideias. O marido tinha ido, ela não sabia governar um reino, ela estava passando por umas situações ali. Aí, no meio disso, o espelho conta pra ela que o rei morreu. E ela acha que ela tá endoidando de vez. E aí, no meio disso, ela descobre mesmo que o rei morreu. Aí, as irmãs convencem ela a começar a usar o espelho para ela começar a receber dicas para cuidar do reino. E elas falam que o espelho só pode falar coisas de verdade. O espelho não pode mentir. A primeira coisa, antes dela perguntar do reino, da filha, de sei lá o que, ela pergunta se o marido dela tinha ido com Deus, né? Tinha subido. E ele fala assim: eu não mexo no véu da morte, mas eu posso te contar qualquer coisa que você sempre quis, filha. Aí ela pergunta assim: então, espelho, espelho meu, quem é a mais bela de todo o reino? E como o pai não pode mentir, ele fala assim: é você, minha rainha. Aquele negócio mexe com a rainha, ela lida com o luto, fazendo um ritual todo dia depois desse dia. Ela acorda, se arruma e pergunta: espelho, espelho meu, quem é a mais bela de todo o reino? E o espelho fala: é você, minha rainha. E ela começa a se afastar das pessoas, tanto da Branca de Neve quanto da dama de companhia dela, para ficar no espelho e pedir elogios pro pai. E no meio disso o pai vira e fala assim: desculpe te falar, minha rainha, mas desta vez você não é a mais bela de todas. Quem é a mais bela de todas aqui é a sua dama de companhia. Todo o amor que ela tinha pela dama de companhia, ela jogou fora. Ela virou e falou assim: eu não posso matar minha dama de companhia, então eu vou te mandar para outro reino para eu continuar sendo a mais bela de todo o reino, nesse reino aqui. Aí beleza, ela mandou, ela voltou a ser a mais bela de todo o reino. Aí no meio disso, a Branca de Neve conheceu o príncipe. Aí as duas começam a ter uma treta, porque a rainha fala assim: você não pode se apaixonar. Você viu o que o amor fez comigo? Eu me tornei amarga, triste, rancorosa. E a Branca de Neve: não, mamãe, isso é seu luto falando, ele me ama, não vai ser assim. Bom, ela proíbe ela de se encontrar com o príncipe. No meio disso tudo, acontece um rolê com a Branca de Neve, as duas tretam e tal. E aí, no meio disso, chega aquele fatídico momento onde começa o filme da Disney, que ela pergunta: espelho, espelho meu, quem é a mais bela de todo o reino? E o espelho fala: não é você, os lábios são de tal coisa, o cabelo é de tal coisa. E ela existe: então quem é? E aí o espelho fala: é a Branca de Neve. Aí ela fica toda: eu não posso matar a minha filha? E ela chama a Branca de Neve de meu passarinho. Eu não posso matar meu passarinho? E aí as 3 irmãs, que são o filhote do demônio, chegam e falam assim: então não mate ela, minha rainha. Mande o caçador matá-la. Aí ela fala assim: bom, bem pensado. Chegou no caçador e falou assim: bom, meu caçadorzinho lindo, maravilhoso, beijinho de mamãe, mata lá a Branca de Neve. Aí ele não tem coragem, ela foge, rola tudo. Quando ela descobre que o caçador vai com Deus, ele vai com Deus. Aí ela fala, aí as 3 irmãs chegam e falam: se você não consegue, se fantasie por outra, assim ela nunca saberá que foi você que matou ela. Ou ela vira essa megera aqui, ó. E aí ela decide ir atrás da Branca de Neve. E aí acontece toda aquela treta, né? Aí chegou no final, a Branca de Neve casa com o príncipe e ela fica se perguntando o que aconteceu com a mãe dela, né? A bichinha é boa, hein?
Se eu fosse ela, eu nunca mais perguntava da mulher que endoidou de vez. Aí ela recebe um espelho bem diferente daquele do que a rainha tinha. Era um espelho super adornado, bem bonito. Ela vira no meio da noite, a Branca de Neve escuta: boa noite, meu querido passarinho. Muito obrigada por ter me libertado. E é assim que acaba a história. E eu amei esse livro, amei demais. E assim, gente, eu quero que vocês leiam isso aqui, que é maravilhoso. Acho que é melhor ainda que Percy Jackson. Nem tanto, mas é muito bom. Então assim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, comenta aqui embaixo e na descrição vai ter a lojinha do Enjoei. Vai lá e compra, beleza? Então é isso, gente. Beijo.